Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem pessoal? Pois é gente, os senhores do mundo estão expondo as cartas e está cada vez mais explícito, né, o desejo deles de realmente desencadear essa terceira guerra. A gente vê isso nos conflitos, tanto aqui na Venezuela, pertinho, né, como também a questão da Coreia do Norte. A gente tem que olhar a coisa por dois aspectos, né, pessoal? A questão da Coreia do Norte, o Donald Trump já teve um encontro com o Kim Jong-un, onde o cara lá, o Kim Jong-un, disse que a Coreia ia começar a diminuir os armamentos nucleares, coisa e tal. Ficou tudo só no diz que não diz que, né, e diz que me diz que, e acabou não dando em nada. Os satélites que sobrevoavam os lugares onde eles faziam as atividades nucleares, coisa e tal, não demonstraram diminuição nas atividades, ou seja, resultado prático nenhum, né? Então agora o Trump está indo de novo para a China, onde o Kim Jong-un já está lá, eles vão se encontrar de novo e vão falar de novo e tal. Só que tem uma coisa muito escabrosa junto com isso aí. A gente sabe que os dominadores do mundo, eles têm a maneira deles de controlar a situação e de criar uma imagem na cabeça das pessoas, uma pseudo-realidade, a ponto de que a própria sociedade clame por alguma atitude, né, de solução para um problema que sempre, indiscutivelmente, inegavelmente acaba remetendo aos propósitos deles, né? Então parece muito confuso isso que eu falei agora, mas o David Icke fala bastante sobre isso, que é assim, ó, problema, reação, solução. Eles usam esse método de problema, reação, solução há milênios, né? Então, vamos mudar de exemplo agora a Coreia do Norte. Tem um programa no History, gente, que chama Coreia do Norte e Segredos Obscuros, né? Então aquele programa, ele é nitidamente, né, quando a pessoa mais ou menos sabe do que está acontecendo nesse contexto mundial, da Cabala Negra e tal, a gente sabe como agem os senhores do mundo, né? Então ao assistir esse programa, Coreia do Norte, Segredos Obscuros, que foi ao ar no History, se não me engano foi sábado ou domingo, acho que foi domingo, esse final de semana passado aqui agora eu assisti. E ali então eles expuseram tudo de ruim e de mal que a Coreia do Norte tem, e ficou bem claro que o intuito do programa é mostrar para o mundo que a Coreia do Norte é uma ameaça iminente na questão nuclear, né? Então eles mostraram todos os cyberataques que os norte-coreanos fazem, colocam os norte-coreanos como realmente uma grande ameaça, não no sentido só das bombas nucleares do Kim Jong-un, como eles dizem também que a Coreia do Norte foi responsável por diversos ataques cibernéticos, inclusive a grandes companhias cinematográficas hollywoodianas, que eles iam expor uma comédia, né, que aparecia o Kim Jong-un lá, e o pessoal, os hackers norte-coreanos, eles bombardearam, eles prejudicaram algumas dessas empresas cinematográficas de forma tão pesada e tão nociva, que a companhia que ia lançar esse filme optou por não lançar. Então tu vê que a ameaça é real. E daí eles dizem que ao mesmo tempo que a grande massa da população norte-coreana não tem acesso a nenhuma tecnologia, nem sequer energia elétrica dentro de casa, né? Mas tem um cinturão ali a qual o Kim Jong-un se cerca, que é uma estratégia semelhante do Nicolás Maduro na Venezuela, né? Eles pegam um grupo de militares e da elite, digamos assim, a elite do país, a classe alta do país, e eles melhoram as condições de vida desse povo, que são os que mandam no resto, né? E eles se cercam daquele povo ali, que seriam os que teriam condição de se dar por conta do que é a verdadeira personalidade do Kim Jong-un. Mas daí, como eles estão do lado deles e esses são beneficiados pelo sistema, eles acabam não tendo tanto interesse em que muda a coisa, porque eles estão se dando bem. E o resto, que é o gado mesmo, né, não tem nem o que comer. Os caras vivem lá de papinha de arroz, né, de mingau de arroz, e às vezes nem isso os caras têm para comer. É uma crise humanitária terrível na Coreia do Norte, e no entanto o pessoal fica falando só da Venezuela, e na Coreia do Norte sempre foi assim, desde que era o tempo do avô dele, do Kim Jong-un. E no entanto ninguém se mobiliza, né, para ir lá e fazer
uma ajuda humanitária e levar comida para os norte-coreanos lá, que estão morrendo de fome também. Então é muita coisa que a gente deve observar, né? Mas enfim, esse documentário do History, ele colocou, expôs todo o sistema nuclear de enriquecimento para as pessoas entenderem um pouco a questão, né, a tecnologia de enriquecer urânio foi dado nos soviéticos, no tempo da União Soviética ainda. E o Kim Jong-un lá, o avô, né, ele fez um tratado de que essa energia seria só usada para fins pacíficos. Só que ele não respeitou o tratado que ele assinou com os russos, e agora esse é o grande argumento que os Estados Unidos estão usando, né? E em 2002, ou seja, 17 anos atrás, então, o pai do Kim Jong-un revelou para o mundo que sim, eles estavam nos últimos 30 anos usando o enriquecimento de urânio para usar como arma mesmo, né? Como estavam desenvolvendo armamentos nucleares, e aí foi aquela coisa, tá, nós estamos fazendo isso, vocês vão fazer o quê, o resto do mundo? Por que a Rússia pode? Por que a China pode? Por que os Estados Unidos podem? Por que nós norte-coreanos não podemos ter armas para nos defender? E o pior é que o argumento é extremamente válido. Por que os outros podem e eles não podem, né? Então fica essa coisa. E aí então o pessoal começou a caminhar sobre ovos, ali pisar em ovos com o pessoal da Coreia do Norte, porque eles passaram a se tornar uma ameaça nuclear. E a escala de ascendência em relação à tecnologia nuclear que foi apresentada nesse documentário, eles mostram que de 2000 para cá o gráfico vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar a 2013 ele está sempre subindo, mas de 2013 a 2016 a 2019, que são os últimos 3 anos, o negócio dá uma subida vertiginosa, impressionante, né? Que é o potencial de destruição que atingiu as armas nucleares da Coreia do Norte. Tanto que o poder destrutivo hoje nuclear que a Coreia do Norte tem equivale-se ao dos Estados Unidos. Então não é pouca coisa, não é brincadeira, né? Então agora os Estados Unidos eles estão colocando como Kim Jong-un como uma verdadeira ameaça. Enquanto o Trump está fazendo esse teatrinho de vamos lá conversar, né? Porque agora eu tô ficando amiguinho do gordinho explosivo lá, né? Não me lembro como é que o Trump apelidou o Kim Jong-un. Mas enfim, gente, então assim, o documentário todo, ele tem o nítido objetivo, né, fica explícito, que é aquela coisa que o David Icke fala, problema, reação, solução. Então eles jogaram esse problema para o mundo. A Coreia do Norte é uma verdadeira ameaça terrível, né? Aí eles colocam o Kim Jong-un como um louco, eles colocam lá que o Kim Jong-un, agora não sei até onde é verdade isso, né? Que o Kim Jong-un, aonde ele vai, ele leva, por exemplo, as últimas armas que eles estão testando, assim, né? E o que ele faz? Como é que ele testa essas armas? Vamos dizer que ele vai lá e acha um cara que não está muito contente com o governo dele. Pronto, tá lá o alvo para testar a arma dele. Isso é coisa tão cruel que ele utilizou algumas armas e algumas pessoas que desintegrou as pessoas. Não sobrou nada nem para entregar para a família para fazer o enterro, né? Então as coisas, eles estão colocando ele como um louco, como um sádico, né, e como um sádico que tem potencial e que tem bala na agulha, digamos assim, realmente para causar uma grande ameaça. Aí eles dizem que a coisa é muito difícil porque se estourar as bombas nucleares na Coreia do Norte, os ventos, né, vão levar para Seul, ali, que é a capital da Coreia do Sul, né, porque tem uma corrente contínua de vento ali. Então, os ventos nucleares radioativos, venenosos, né, viriam para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é aliada dos Estados Unidos, né? Então começa uma problemática muito, muito confusa ali, né? E de novo, pessoal, se vocês forem lembrar aquele Diagel, que é aquele site que fala de uma possível previsão para 2025, que fala da população que cada país terá nesse ano de 2025, e quando tu vai ver Coreia do Norte, lá no Diagel, é sem população, como se não existisse mais a Coreia do Norte. Então, gente, temos que se cuidar por essa questão aí, né? Então agora, naquela questão, problema, reação, solução.
lançaram o problema. Kim Jong-un é a ameaça. Qual é que é a reação? A reação é o medo do mundo, dizendo, meu Deus, alguém tem que parar o gordinho atômico. O gordinho atômico era como o Bush tinha apelidado o Kim Jong-un, né? Temos que parar o gordinho atômico. Então assim eles lançaram o problema. Agora a reação das pessoas é, mas meu Deus, mas quem? Como que nós vamos parar? Tipo o Chapolin, né? Oh, e agora quem poderá nos defender? Então o mundo, né, o mundo inteiro, através de ONU e coisa e tal, vão dizer, não, a Coreia do Norte realmente é um perigo, tem que fazer. Então tá aí já armado o cenário, né, para que a reação já diga, pelo amor de Deus, alguém venha e joga uma bomba na Coreia do Norte antes que a Coreia do Norte resolva destruir o resto do mundo com o seu potencial nuclear. Então esse é o problema, reação, solução, né? A solução, o que seria a solução nesse caso? A guerra tão sonhada pelos senhores do mundo que têm interesse em reduzir a população mundial para facilitar o controle deles. Entendeu, gente? Então, vamos ficando ligado nessas coisinhas que estão acontecendo por aí, entendeu? Os indícios. E outra, eu acho que eles estão fazendo os testes do Blue Beam também. Agora, porque apareceu em Petrolina aí, uns dias atrás aí, as pessoas juram que viram, e não foi mais de uma, não foi só uma pessoa que viu, né? Diversas pessoas dentro de um ônibus voltando de um dia de trabalho ou uma coisa parecida. O motorista do ônibus para, as pessoas descem e todos avistam o que seria um cavalo sendo puxado por uma pessoa no céu com várias pessoas ao redor e tal, uma coisa meio sinistra assim, né? Quem sabe da tecnologia do Blue Beam, né, que foi bastante falada já aqui no nosso canal, inclusive, né, disse, pode ser mais um teste do Blue Beam para eles, né, lançam as imagens, vê a reação do povo, o grau de crença, talvez eles até avaliem o número de pessoas que vão postar um vídeo tal como eu dizendo, gente, projeção holográfica. Vamos colocar vamos colocar aí 50% da população mundial, 70% da população mundial tivesse a informação e soubesse das projeções holográficas e do Blue Beam, não teria por que eles fazerem esse ataque, porque seria uma coisa sem fundamento, sem lógica, né? Então talvez isso seja pequenos testes, né, do Blue Beam, projeções, para ver a reação das pessoas, para ver o que é colocado na mídia, né, quantos dizem, não, isso é verdade, e aí eles vão monitorando o nosso grau de consciência sobre as mazelas, sobre as armadilhas deles. Né? Agora vamos supor que eles fazem uma projeção holográfica dessas no céu e aparece uma quantidade absurda de gente dizendo é o sinal do apocalipse, não sei o que, não se menciona em Blue Beam, ou uma pequeníssima parte desses comentários todos se demonstram conscientes da questão Blue Beam, pronto, prato cheio para os caras. Olha aí, vamos dizer assim, de cada 100 pessoas que viram, uma ou duas se deram por conta que é uma projeção holográfica, o resto caiu direitinho. Aí os caras, não, então estamos a ponto de executar o plano. Né? Vai saber. Essas são as minhas conjecturas, é a minha análise sobre o que eu estou vendo, é a minha perspectiva. Minha opinião é que nem bunda, todo mundo tem uma diferente da outra, e cada um com a sua. Tá ok, pessoal? Então não tenhamos medo, é só os sinais, né, claros do desespero dos senhores do mundo, e a mesma coisa na Venezuela, né? Quando a gente vê aquele Juan Guaidó, que é o presidente interino, que parece que está lá preocupado com a questão do povo venezuelano. Gente, conforme a gente vai aprendendo, estudando, se desenvolvendo, a gente desenvolve um certo grau de psiquismo também, gente, e de sensibilidade que a gente começa a ver na cara realmente das pessoas, e tu vê que às vezes o discurso não condiz com a fisionomia, com o que eles estão expressando. A sua face expressa uma coisa, as palavras expressam outras. Então tu não vê aquela congruência de sentimento e de verdade no que está sendo passado. Isso eu senti no Guaidó ontem, né, naquele discurso dele lá no grupo de Lima, lá para discutir a situação sociopolítica da Venezuela. Então eu não consegui sentir firmeza nenhuma nesse Guaidó. A sensação que me deu é que esse cara tá ali como parte do cenário, que é o cara, o que ele disse lá, né, que temos que considerar todas as alternativas para tirar o Nicolás do poder. Então o Nicolás vai lá e faz essas atrocidades insanas de dizer, não, eu não vou deixar a ajuda humanitária chegar porque pode ter equipamento militar, pode ser uma estratégia militar.
Não faz sentido. Qualquer pessoa racional diria, tu fala pelo teu povo, ô Nicolás Maduro, e o teu medo é que pessoas de fora estejam querendo se meter no negócio, então tu faz o seguinte, tu vai lá e tu manda os teus soldados averiguar o que tem dentro do interior do caminhão. Dentro do interior é ótimo, né? Pouca redundância aqui. Tu vai lá e verifica o que tem no interior do caminhão, e se for bomba, querido, tu mostra pro mundo, olha como, né, realmente eu estava certo e os Estados Unidos estão, ou o Brasil, ou seja lá quem for, estão disfarçando essa operação e na verdade não é ajuda militar, é uma operação militar. Ele mostraria pro mundo. Né? Agora, se ele vai lá, abre os caminhões e no interior verifica que só tem realmente alimentação e remédio, fica difícil para ele, né? Então por que ele não fez isso antes de queimar os caminhões sem saber o que havia dentro? Por que ele não foi lá e não fez uma análise, né? uma vistoria nesse equipamento antes de queimar para ajudar as pessoas que estão morrendo de fome? Então fica evidente, fica claro que ele não está preocupado com o povo. Ele fala, e tanto é que, pô, enquanto o pessoal tá morrendo de fome, o cara tá lá no palco fazendo dancinha e promovendo carnaval, gente. Então, tá evidente, parece que isso que o Nicolás está fazendo é um absurdo tão grande que parece que é um robô programado pelos Illuminati, né, pela Cabala Negra, para irritar a população mesmo. Porque tu imagina tu morar num país onde tu tá vendo teus filhos morrer de fome, sem remédio, coisa e tal, e tu vê o cara promovendo festa e fazendo dancinha como se tivesse tudo uma maravilha. Imagina o nível de raiva, de ódio que fica nessas pessoas e imagina o que de ruim eles atraem para si próprio naquela situação que só piora, né? Ele perpetua aquela desgraça, os caras não têm. É o que eu falei várias vezes aqui no nosso canal, que as pessoas às vezes eles ficam dizendo, não, nós temos que ter o pensamento positivo, o que é uma realidade. O problema é como manter o teu pensamento positivo, o teu padrão vibratório, as tuas autodefesas, né, espirituais, assim, armadas, digamos assim, numa situação dessa, onde tu tá vendo teu filho morrer de fome, onde tu não tem segurança nenhuma, tá virado num que é aquilo, entendeu? Tu não tem comida, tu não tem remédio, tu não tem nada. Como é que tu vai dizer, isso vai melhorar? Não, estou bem, entendeu? Então a Cabala Negra, eles propiciam na população essa miséria, essa dor, esse sofrimento tão grande que tu não consegue visualizar uma coisa melhor. Tu vai focar só no desespero, tu não consegue mentalizar uma coisa melhor enquanto teu estômago está doendo de fome. Enquanto teu filho está ali chorando de fome. Então esse é o objetivo dos caras. E é o que eu digo. Então quando eu falava bastante da gente tentar, das populações urbanas, coisa e tal, tentar migrar para sítios, né, plantar sua própria comida e começar a ter uma opção de alimentação no caso de começar a faltar comida no mercado, e as pessoas às vezes dizem, não, tu é um louco, imagina, eita, pessimista e não sei o que, meu. Mas, velho, não é bem isso, né? Às vezes a gente vê que o intuito dos caras é propiciar essa situação desesperadora para nós. Então se a gente conseguir fugir disso e a gente conseguir não deixar que essas coisas nos afetem de forma tão direta, talvez a gente consiga ter uma visão mais esperançosa em relação às coisas. Então vocês veem que a guerra é difícil, essa luta é difícil, né? Então fica evidente que no caso da Venezuela tá esse Guaidó agora propondo o quê? Propondo o quê? Basicamente uma guerra civil ou uma intervenção militar contra o Nicolás Maduro, que vai rolar sangue tipo bicho. E aí o ar contado, né, os satanistas, né, sacrifício de sangue, guerra, gente, aonde escorre sangue aqui, escorre sangue ali, dor aqui, sofrimento, prato cheio para os satanistas, para os arcontes, entendeu? Sacrifício humano, né? O Satanás adora aquelas coisas todas. Então fiquemos com essas óticas aí, né? Isso é só para reforçar que a gente está cada vez mais perto de algum desfecho, seja ele qual for, e que o intuito da Cabala Negra está, para quem ainda não abriu os olhos, para ainda quem não conseguiu enxergar, a gente vai jogando essas pérolazinhas aqui para ver se as pessoas abrem os olhos e se preparem psicologicamente, psiquicamente, né? E até fisicamente também dizendo para alguma coisa porventura que possa acontecer. É evidente que a gente está tentando mentalizar, criar uma egrégora de paz para que isso não aconteça,
Mas é aquela velha história, né? Se tu tá andando bem desavisado por uma rua que tem um buraco mal iluminada, tu corre o risco de cair nesse buraco. Se alguém já viu que aquele buraco tá ali, ele não quer ser pessimista contigo dizendo, meu, tu vai cair no buraco, ele não tá jogando praga. Ele tá jogando um alerta pro cara, ele não tá agourando. Ele tá dando um alerta dizendo, cara, tem um buraco naquela rua. Se tu é obrigado a passar pelaquela rua, pelo menos fica atento e tenta desviar esse buraco. Entendeu? E daí tu diz, algumas pessoas vão dizer, né? Puta merda, o cara já tá me jogando praga, tá louco pra quer me vir pelas costas, ele quer que o cara caia num buraco. Não, cara. Se fosse isso, talvez ele não estivesse te alertando. Ok? Beijo.